Seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Outrora éreis treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E nós vamos falar hoje de lapidados e moldados. Somos lapidados e moldados conforme a vontade de Deus e conforme a própria programação reencarnatória que nós mesmos participamos para fazê-la, não é? Deixamos de ser uma pedra bruta, resistente, onde ninguém nos vê, e nos tornamos como um diamante em uma vitrine, uma joia bela, rara, luminosa e bonita aos olhos de quem veja, não é? Aos olhos de quem vê. Todos a percebem por seu brilho e resplendor. Como nos diz Paulo, éreis trevas, diamante bruto, sem brilho, sem vida, sem valor. Sois luz, lapidados, moldados, o diamante trabalhado pelo garimpeiro. Assim somos nós também, né? Nós somos luz, somos lapidados e moldados de acordo com os ensinamentos de Jesus e de acordo com a nossa programação reencarnatória e de acordo com o nosso passo também, que não conseguimos ir muito depressa, não é? E nós trouxemos uma história para ilustrar bem isso que estamos falando, para entendermos melhor essa reflexão tão profunda desse ensinamento que Paulo levou aos Efésios e que serve perfeitamente para nós. Era uma vez um ferreiro que, após uma juventude cheia de excessos, orgias, resolveu entregar sua vida a Deus. Durante muitos anos trabalhou com afinidade, praticou a caridade, mas apesar de toda a sua dedicação, parecia nada dar certo em sua vida. Muito pelo contrário, seus problemas e dívidas acumulavam-se cada vez mais. Uma bela tarde, um amigo que o visitara e que se compadecia de sua situação difícil comentou com ele: "É realmente estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar." Um comentário, não é? Que sabemos que existe, mas desnecessário de ouvir, não é? Mas o amigo ainda disse: "Eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença no mundo espiritual, nada tem melhorado." E o ferreiro não respondeu imediatamente. Ele refletiu, ponderou, não é, a sua fala, e ele já havia pensado nisso antes, evidentemente, muitas vezes, sem entender o que acontecia em sua vida. Ele não tinha chegado a uma conclusão ainda. Entretanto, ele não queria deixar o amigo sem resposta. Então ele começou a falar e terminou encontrando a explicação que procurava. Eis o que disse o ferreiro. Veja a reflexão que ele fez, que coisa maravilhosa, e é assim mesmo que Deus nos lapida e que nos melhoramos. Eu recebo nesta oficina o aço ainda não trabalhado e preciso transformá-lo em espadas. Por exemplo, né, em espadas. Pode transformar em qualquer outra coisa, mas em espadas. Você sabe como isso é feito? O amigo disse que não é? Ele disse: "Primeiro eu aqueço a chapa do aço num calor infernal até que fique vermelha em brasa. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes até que a peça vá adquirindo a forma desejada. Logo ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira
se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperatura. Tenho que repetir esse processo até conseguir a espada perfeita. Uma vez apenas não é suficiente. O ferreiro deu uma longa pausa, bebeu um copo de água e continuou. Às vezes o aço que chega até minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento, o choque, não é? Se o aço não for muito bom, não aguenta esse choque. O calor, as marteladas e a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras. E eu sei que jamais conseguirá se transformar numa boa lâmina de espada. Então eu simplesmente coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. Mais uma pausa ele deu nessa reflexão. E ele concluiu: sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Olha a conclusão magnífica que ele chegou, não é? Tenho aceito as marteladas que a vida me dá e às vezes sinto-me tão frio e insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço a Deus, que Deus não desista de mim até que eu consiga tomar a forma que Ele programou para mim e que eu participei dessa programação. Peço a Deus que continue tentando da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas que jamais desista de mim e me coloque no monte de ferro velho das almas que não tem mais solução, e que eu consiga ser a criatura idealizada pelos teus pensamentos. Olha que conclusão magnífica, não é? Não importa qual das tribulações, qual ou quais, né, tribulações possamos estar passando nas nossas vidas. Nunca ficaremos desamparados. Só precisamos ter confiança em Deus, confiança em Jesus, que é nosso guia e nosso modelo. Ele não nos desampara jamais. Nem tudo de mal que acontece em nossas vidas é para nos fazer sofrer. Tem uma novela, né, que passou e que o rapaz dizia: tudo o que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, né? E é exatamente isso, nem todo sofrimento que passamos é exatamente ruim, e sim para nos ensinar a sermos melhores, para a gente melhorar, né? Então é desta forma que aprendemos a ter paciência, sermos mais humildes e transformar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa maledicência em crescimento interior. Assim nós crescemos. Vejam que bela lição de vida, de perseverança e de fé irrestrita em Deus. Porque é preciso compreendermos que Deus muitas vezes nos põe à prova, e se a gente desistir no meio do caminho, jamais chegaremos onde queremos chegar. Então é realmente com fé, com confiança em Deus, sem reservas, né? Que deixamos as nossas vidas e o nosso destino nas mãos de Deus, para que Ele nos lapide, nos molde da sua maneira, não é? E como nós próprios escolhemos na nossa programação reencarnatória. E assim nós seguimos nos lapidando, nos melhorando cada vez mais, nos iluminando e deixando brotar, fazer florescer a bela joia que existe dentro de nós. Enfim, deixando a nossa luz resplandecer cada vez mais, não é? Pensemos nisso, uma reflexão muito profunda. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.